Você já parou para pensar que o mês do seu nascimento pode revelar algo mais profundo sobre quem você é? E se existisse um animal espiritual ligado ao seu signo, oferecendo insights únicos sobre sua personalidade? Segundo antigas tradições e ensinamentos, cada mês traz consigo um espírito animal, que reflete forças, desafios e um propósito especial. Mas não estamos falando de simples adjetivos. A ideia é realmente fascinante. A verdade é que seu animal espiritual pode ser um aliado poderoso, ajudando você a enxergar aspectos da sua essência que talvez nunca tenha percebido. Imagine conhecer as qualidades que mais se alinham ao seu jeito de ser e descobrir novas forças para enfrentar os desafios diários. No fim, você ficará surpreso com as revelações. Então, o que o mês do seu aniversário realmente diz sobre você? Prepare-se para uma jornada reveladora e, talvez, até um pouco chocante. Desde os tempos antigos, muitas culturas observaram que o mês de nascimento pode trazer um tipo de influência cósmica na nossa vida. No budismo e em outras tradições espirituais, acredita-se que essa influência aparece como um animal espiritual, uma figura que simboliza e reflete nossa essência. No fundo, a ideia é simples. Assim como cada signo tem suas nuances, o animal espiritual ligado ao seu mês de nascimento carrega mensagens profundas sobre sua personalidade. Pode parecer um detalhe pequeno, mas explorar essa conexão com curiosidade pode abrir caminhos inesperados na jornada de autoconhecimento. Imagine isso. Você nasceu em um mês específico que o liga a um espírito animal, e esse animal reflete características fundamentais suas. Esse conceito remete diretamente aos ensinamentos budistas sobre a roda da vida, o samsara, e os ciclos que percorremos. Ao compreender esse elo, a própria percepção de quem somos e como interagimos no mundo pode ganhar uma nova dimensão. Essa conexão não é só uma ideia poética, é um ponto de partida para quem busca compreender melhor a si mesmo, abrindo uma jornada onde personalidade e destino se entrelaçam com a energia de seu animal espiritual. A filosofia por trás desse vínculo sugere que o espírito animal de cada mês não é apenas um símbolo, mas um guia. Em culturas como a tibetana, essa ideia vai além do simples estudo da personalidade. Cada um de nós caminha ao lado de um protetor espiritual, um animal que encoraja, acalma e traz ensinamentos específicos. Afinal, quem não gostaria de uma presença que o encoraja a tomar decisões ou a enfrentar momentos difíceis? Esse entendimento pode ajudar a transformar até pequenos desafios do cotidiano, como um guia sutil e intuitivo que ajuda a encontrar o equilíbrio. Um ponto interessante é que, segundo essa visão espiritual, a escolha de um caminho ou um comportamento pode ser orientada pelo animal espiritual do mês. Se o seu mês tem como guardião um animal de grande força, por exemplo, pode ser que seu impulso seja mais decisivo, enérgico, mesmo em situações que pedem calma. Conhecendo isso, você consegue moldar essas tendências, fortalecendo sua personalidade. Além disso, sabendo das características de seu animal espiritual, você pode tomar decisões mais conectadas ao que é natural para você, seja na vida profissional, amorosa ou espiritual. Esse vínculo com o animal espiritual nos coloca em uma posição de diálogo com nosso eu interior. Na prática, é como se o espírito animal fosse um reflexo da nossa alma, como uma bússola que guia nossos passos em direção a algo maior. Muitos descobrem, com o tempo, que essa presença traz um sentido de propósito, especialmente quando estamos imersos na roda da vida, movidos pelas ações e decisões do cotidiano. Quando você se permite ouvir a voz desse espírito animal, está acessando uma fonte de sabedoria que fala sobre quem você realmente é, para além das aparências e expectativas externas. Para aqueles que estão sempre em busca de respostas sobre a vida, o conceito do animal espiritual é quase como uma revelação. Ao aprofundar essa conexão, ficamos mais conscientes dos pontos fortes e desafios que fazem parte de quem somos. Se o seu animal espiritual é um ser intuitivo, você pode se perceber mais inclinado a escutar a própria intuição, confiando em decisões que, antes, poderiam parecer improváveis. Assim, o animal espiritual é mais do que uma figura simbólica. É um lembrete de que, no ciclo do samsara, há um propósito mais profundo em cada fase e transformação. A cada mês, portanto, surge uma nova oportunidade de explorar essa conexão com o animal espiritual e descobrir o que ele diz sobre nossa natureza. O mês de janeiro, por exemplo, carrega consigo a energia do lobo, símbolo de liderança e união. O lobo nos lembra de sermos corajosos, mas também de valorizarmos a coletividade. Já em fevereiro, a coruja traz o poder da sabedoria e da introspecção. Cada mês se torna, assim,
um convite para observar e acolher as características que o espírito animal representa, enriquecendo nossa jornada espiritual. Entender o poder do seu animal espiritual pode ser uma experiência transformadora. Essa figura mística não é só um símbolo, mas um guia que traz clareza e propósito. No budismo e em outras tradições de espiritualidade, dizem que quando conhecemos nosso animal espiritual, ganhamos a oportunidade de alinhar nossas ações com nossos dons e propósito. É como ter um aliado que nos faz lembrar de nossas forças e nos direciona em momentos de dúvida. Afinal, quem nunca precisou de um lembrete para retomar o caminho certo? Quando alguém se conecta com seu animal espiritual, descobre uma forma de fortalecer sua jornada. Um espírito animal alinhado ao mês de nascimento pode trazer uma orientação precisa sobre decisões a serem tomadas, apontando não apenas para nossos pontos fortes, mas também para aqueles que precisam ser trabalhados. Se, por exemplo, o animal espiritual de alguém é o tigre, a pessoa pode aprender a desenvolver coragem, audácia e uma atitude protetora diante de obstáculos. Assim, o animal espiritual não é apenas um detalhe simbólico, ele nos ajuda a moldar quem somos. Outro benefício de conhecer seu espírito animal é a capacidade de se reconectar com sua própria essência. Quando as situações ao nosso redor parecem confusas ou incertas, lembrar-se das características do nosso animal espiritual pode ser um alicerce. Se seu animal é a tartaruga, por exemplo, você pode se inspirar em seu equilíbrio e persistência para superar momentos difíceis. Dessa forma, cada vez que olhamos para o espírito animal, encontramos pistas sobre a maneira mais verdadeira de ser e agir, e assim, nos tornamos mais inteiros. Para quem busca decisões mais acertadas e uma vida alinhada com seu propósito, conhecer o animal espiritual pode fornecer um norte poderoso. Muitos relatam que, ao compreender a energia de seu animal espiritual, conseguem enxergar com mais clareza os próprios desejos e metas. Se o seu animal é a águia, por exemplo, a visão ampla e a liberdade desse animal podem inspirar você a pensar mais estrategicamente sobre a vida. Quando alinhamos nossas escolhas com essas qualidades, sentimos menos resistência, e a vida flui de forma mais natural. Vale destacar que o espírito animal também nos ensina sobre a importância da resiliência. Quando observamos as características do nosso animal, somos lembrados de que cada ser possui sua força própria. No Sansara, ou o ciclo contínuo de renascimentos, cada momento tem um propósito. Se seu espírito animal é o urso, pode ser que você tenha uma tendência natural a enfrentar dificuldades com firmeza. Essa energia de resiliência se torna uma ferramenta valiosa, especialmente em períodos turbulentos, quando precisamos de uma âncora. Além disso, o espírito animal ajuda a guiar o modo como lidamos com as relações e com os desafios diários. Imaginemos que alguém tenha como espírito a raposa, símbolo de astúcia e adaptabilidade. Essa pessoa pode encontrar inspiração em situações que exigem criatividade e improviso, confiando mais na própria intuição e agilidade. Esse tipo de conexão traz um sentido de confiança e autoconhecimento, ajudando-nos a ver o mundo sob uma nova luz, mais consciente e mais sintonizada com nossas qualidades inatas. Conhecer seu animal espiritual, então, não é apenas saber mais sobre si mesmo, mas também abrir-se para a prática de um estilo de vida mais conectado e harmônico. Quando estamos cientes do que nos faz únicos, torna-se mais fácil seguir um caminho de paz e plenitude, mesmo diante das adversidades. O espírito animal é como uma mão amiga, sempre ali para nos lembrar de que temos tudo o que precisamos para seguir adiante. E para aqueles que decidem aprofundar essa conexão, a jornada espiritual se revela ainda mais rica e surpreendente. Os animais espirituais têm uma função especial. Eles são vistos como guias que nos ajudam a entender melhor quem somos e o que viemos fazer no mundo. Esses guias espirituais representam forças que todos temos, mas que muitas vezes não conseguimos enxergar claramente. O conceito é bem simples, mas poderoso. O animal espiritual reflete os pontos fortes e desafios que enfrentamos na vida. Quando nos conectamos com essa figura, percebemos que, assim como ele, possuímos habilidades únicas que podem ser desenvolvidas em nossa jornada pessoal e espiritual. Para quem busca autoconhecimento, entender o papel do seu animal espiritual pode ser um divisor de águas. No budismo, o Sansara, o ciclo contínuo de nascimento, vida, morte e renascimento, nos lembra que sempre temos oportunidades para crescer. Assim, o animal espiritual é como um professor, que nos mostra os caminhos possíveis e as lições que ainda precisamos aprender. Se o seu animal é o leão, por exemplo, ele pode refletir a importância de cultivar coragem e liderança, valores que, com o tempo,
podem transformar completamente a maneira como você lida com os desafios. Esses guias também servem como espelhos para refletirmos sobre nosso potencial. Um exemplo prático: se seu animal espiritual é a águia, que tem uma visão aguçada e voa alto, pode ser que sua lição de vida esteja ligada a desenvolver uma visão mais ampla e ambiciosa de seus objetivos. Esse papel do animal espiritual vai muito além do simbolismo, tornando-se uma bússola que ajuda a direcionar nossos passos. O animal está lá, em espírito, para nos lembrar de que somos capazes de superar nossos próprios limites. Além disso, o animal espiritual pode ajudar em momentos em que nos sentimos perdidos ou sem propósito. Quando nos conectamos com a energia desse guia, sentimos uma presença que nos relembra de que existe um motivo maior para nossas ações. Isso é especialmente importante quando estamos envolvidos na roda da vida, presos em padrões que parecem repetitivos. Um exemplo seria o espírito do elefante, que representa sabedoria e memória. Esse guia ajuda a pessoa a lembrar das lições do passado, aplicando-as com prudência e compaixão no presente. Cada animal espiritual tem, portanto, um papel fundamental na maneira como enfrentamos nossas batalhas diárias. Alguém que tem o lobo como animal espiritual pode sentir uma necessidade natural de proteger quem ama, e isso pode influenciar suas escolhas, tanto em casa quanto no trabalho. Essa relação com o animal espiritual é uma forma de autoconhecimento, onde as qualidades e desafios do animal nos ajudam a refletir e a crescer. Dessa maneira, ele se torna não apenas uma referência, mas um verdadeiro amigo espiritual. O papel do animal espiritual também envolve nos ensinar sobre nossas fraquezas. Imagine que seu espírito seja o coelho, um animal associado à gentileza e ao instinto de proteção. Se o coelho é seu guia, ele pode te ajudar a aceitar sua sensibilidade como uma força, e não como uma fraqueza. Esses animais nos ajudam a enxergar nossas fraquezas como aspectos que podem ser desenvolvidos, aceitos e integrados. Afinal, o verdadeiro crescimento acontece quando abraçamos todos os aspectos do que somos. Por fim, o animal espiritual oferece suporte em nossa caminhada, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos em nossos desafios. Cada característica que ele simboliza é um lembrete de que estamos acompanhados e orientados. Se você tem o corvo como guia, por exemplo, pode receber a sabedoria de enxergar o que está além da superfície, ajudando a navegar com mais consciência. Essa presença constante nos fortalece para seguir o caminho com mais confiança, sempre atentos ao próximo aprendizado que esse guia espiritual nos reserva. Muitas tradições espirituais acreditam que o mês de nascimento de uma pessoa é mais do que uma simples data. Ele carrega um sinal cósmico que ajuda a moldar sua essência. Esse sinal se manifesta em forma de um animal espiritual, cuja energia permeia a personalidade e até as áreas da vida que precisam de mais atenção. No budismo, cada ser passa por ciclos contínuos na roda da vida, e o espírito animal de cada mês simboliza qualidades únicas que acompanham essa jornada. De maneira sutil, é como se esse guia animal surgisse para fortalecer quem somos e nos preparar para cada novo ciclo. A energia do animal espiritual do mês pode ser interpretada como um tipo de sinal do universo sobre como a pessoa se comportará em certas situações. Quem nasce em um mês regido por um animal mais impulsivo, como o tigre, pode sentir uma tendência maior a enfrentar desafios com garra e energia. Para outros, um espírito animal mais paciente e reflexivo, como a tartaruga, pode apontar para uma vida mais focada no equilíbrio. Entender essa influência abre portas para observarmos nossos instintos, revelando tanto forças quanto pontos que exigem mais cuidado e evolução. A presença desse animal, ligado ao mês de nascimento, pode trazer uma perspectiva única sobre nossa missão de vida. Imagine que seu mês de nascimento seja governado pela coruja. A sabedoria e o mistério desse animal sugerem uma forte ligação com a intuição e o conhecimento. Quem nasce nesse mês pode sentir uma necessidade natural de buscar respostas profundas, explorar temas ocultos e questionar o que está além da superfície. Assim, o espírito animal se torna não apenas um reflexo da personalidade, mas uma pista importante sobre o propósito e as buscas que guiarão a vida da pessoa. Curiosamente, o espírito animal do mês também ilumina as áreas onde ainda temos espaço para crescer. Como na roda da vida, cada fase é uma oportunidade de aprendizado e transformação. Se o seu espírito animal é o coelho, por exemplo, sua energia representa sensibilidade e compaixão. Isso pode ser uma vantagem em situações de apoio ao próximo, mas talvez haja um desafio em lidar com confrontos. Observar esse lado do animal espiritual nos ajuda a entender que, ao reconhecermos nossas fraquezas, podemos aprender a usá-las a nosso favor.
Ao longo dos meses e anos, a energia do espírito animal pode se tornar uma presença mais ativa, especialmente quando a pessoa se torna consciente de seu significado. Esse guia traz uma clareza que ajuda em momentos difíceis, lembrando-nos de que cada desafio é uma chance de fortalecer características como paciência, coragem ou resiliência. Se, por exemplo, o espírito animal de alguém é o lobo, a força desse guia pode incentivar a pessoa a agir de maneira mais colaborativa e protetora. Essas qualidades, quando nutridas, acabam se refletindo na forma como encaramos a vida e nossas escolhas. Além disso, o espírito animal de cada mês pode ensinar sobre o equilíbrio, a busca por harmonia entre os vários aspectos da nossa personalidade. Quando alguém tem como guia o urso, por exemplo, ele é lembrado da importância da autossuficiência e da capacidade de ser firme quando necessário. Esse equilíbrio entre força e calma, entre independência e colaboração, representa um ideal de vida que os animais espirituais de cada mês nos inspiram a alcançar. Assim, o espírito animal se torna um companheiro de crescimento, sempre presente em nossa jornada espiritual. Por fim, cada mês carrega um presente único, um animal espiritual que revela poderes especiais, uma força que influencia quem somos e quem podemos ser. Conhecer e honrar essa presença é como estabelecer um diálogo constante com o universo. A cada mês e a cada ano, a energia desse animal nos lembra do que está em nosso interior e do que ainda podemos desenvolver. E para aqueles que abraçam esse conhecimento, a vida torna-se uma dança harmoniosa entre o que já somos e o que ainda podemos nos tornar, guiados pela força desse espírito. Conectar-se com a energia do seu espírito animal é como abrir uma porta para uma força interior que muitas vezes fica adormecida. Esse vínculo desperta qualidades e habilidades que são naturais, mas que nem sempre lembramos de usar. Assim como na espiritualidade budista, em que a conexão consigo mesmo é essencial, conhecer e nutrir esse laço com o animal espiritual traz segurança em momentos de incerteza. É como saber que, por mais desafiador que o caminho pareça, você não está sozinho. Existe uma força ao seu lado, orientando seus passos. O papel do animal espiritual também envolve nos ensinar sobre nossas fraquezas. Imagine que seu espírito seja o coelho, um animal associado à gentileza e ao instinto de proteção. Se o coelho é seu guia, ele pode te ajudar a aceitar sua sensibilidade como uma força, e não como uma fraqueza. Esses animais nos ajudam a enxergar nossas fraquezas como aspectos que podem ser desenvolvidos, aceitos e integrados. Afinal, o verdadeiro crescimento acontece quando abraçamos todos os aspectos do que somos. Por fim, o animal espiritual oferece suporte em nossa caminhada, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos em nossos desafios. Cada característica que ele simboliza é um lembrete de que estamos acompanhados e orientados. Se você tem o corvo como guia, por exemplo, pode receber a sabedoria de enxergar o que está além da superfície, ajudando a navegar com mais consciência. Essa presença constante nos fortalece para seguir o caminho com mais confiança, sempre atentos ao próximo aprendizado que esse guia espiritual nos reserva. Muitas tradições espirituais acreditam que o mês de nascimento de uma pessoa é mais do que uma simples data. Ele carrega um sinal cósmico que ajuda a moldar sua essência. Esse sinal se manifesta em forma de um animal espiritual, cuja energia permeia a personalidade e até as áreas da vida que precisam de mais atenção. No budismo, cada ser passa por ciclos contínuos na roda da vida, e o espírito animal de cada mês simboliza qualidades únicas que acompanham essa jornada. De maneira sutil, é como se esse guia animal surgisse para fortalecer quem somos e nos preparar para cada novo ciclo. A energia do animal espiritual do mês pode ser interpretada como um tipo de sinal do universo sobre como a pessoa se comportará em certas situações. Quem nasce em um mês regido por um animal mais impulsivo, como o tigre, pode sentir uma tendência maior a enfrentar desafios com garra e energia. Para outros, um espírito animal mais paciente e reflexivo, como a tartaruga, pode apontar para uma vida mais focada no equilíbrio. Entender essa influência abre portas para observarmos nossos instintos, revelando tanto forças quanto pontos que exigem mais cuidado e evolução. A presença desse animal, ligado ao mês de nascimento, pode trazer uma perspectiva única sobre nossa missão de vida. Imagine que seu mês de nascimento seja governado pela coruja. A sabedoria e o mistério desse animal sugerem uma forte ligação com a intuição e o conhecimento. Quem nasce nesse mês pode sentir uma necessidade natural de buscar respostas profundas, explorar temas ocultos e questionar o que está além da superfície. Assim, o espírito animal se torna não apenas um reflexo da personalidade, mas uma pista importante sobre o propósito e as buscas que guiarão a vida da pessoa.
Curiosamente, o espírito animal do mês também ilumina as áreas onde ainda temos espaço para crescer. Como na roda da vida, cada fase é uma oportunidade de aprendizado e transformação. Se o seu espírito animal é o coelho, por exemplo, sua energia representa sensibilidade e compaixão. Isso pode ser uma vantagem em situações de apoio ao próximo, mas talvez haja um desafio em lidar com confrontos. Observar esse lado do animal espiritual nos ajuda a entender que, ao reconhecermos nossas fraquezas, podemos aprender a usá-las a nosso favor. Ao longo dos meses e anos, a energia do espírito animal pode se tornar uma presença mais ativa, especialmente quando a pessoa se torna consciente de seu significado. Esse guia traz uma clareza que ajuda em momentos difíceis, lembrando-nos de que cada desafio é uma chance de fortalecer características como paciência, coragem ou resiliência. Se, por exemplo, o espírito animal de alguém é o lobo, a força desse guia pode incentivar a pessoa a agir de maneira mais colaborativa e protetora. Essas qualidades, quando nutridas, acabam se refletindo na forma como encaramos a vida e nossas escolhas. Além disso, o espírito animal de cada mês pode ensinar sobre o equilíbrio, a busca por harmonia entre os vários aspectos da nossa personalidade. Quando alguém tem como guia o urso, por exemplo, ele é lembrado da importância da autossuficiência e da capacidade de ser firme quando necessário. Esse equilíbrio entre força e calma, entre independência e colaboração, representa um ideal de vida que os animais espirituais de cada mês nos inspiram a alcançar. Assim, o espírito animal se torna um companheiro de crescimento, sempre presente em nossa jornada espiritual. Por fim, cada mês carrega um presente único, um animal espiritual que revela poderes especiais, uma força que influencia quem somos e quem podemos ser. Conhecer e honrar essa presença é como estabelecer um diálogo constante com o universo. A cada mês e a cada ano, a energia desse animal nos lembra do que está em nosso interior e do que ainda podemos desenvolver. E para aqueles que abraçam esse conhecimento, a vida torna-se uma dança harmoniosa entre o que já somos e o que ainda podemos nos tornar, guiados pela força desse espírito. Conectar-se com a energia do seu espírito animal é como abrir uma porta para uma força interior que muitas vezes fica adormecida. Esse vínculo desperta qualidades e habilidades que são naturais, mas que nem sempre lembramos de usar. Assim como na espiritualidade budista, em que a conexão consigo mesmo é essencial, conhecer e nutrir esse laço com o animal espiritual traz segurança em momentos de incerteza. É como saber que, por mais desafiador que o caminho pareça, você não está sozinho. Existe uma força ao seu lado, orientando seus passos. Para desenvolver essa conexão, é preciso estar aberto a entender as mensagens sutis que o espírito animal transmite. Se o seu guia é o lobo, por exemplo, ele pode inspirar você a desenvolver uma postura mais cooperativa e protetora. Em momentos de dificuldade, lembre-se dessa imagem do lobo, que age com lealdade e coragem ao defender o seu grupo. Nesses instantes, cultivar essa conexão com o animal espiritual nos oferece a possibilidade de agir de maneira mais alinhada ao que é verdadeiro e essencial. Estabelecer uma comunicação com o espírito animal também ajuda a desenvolver uma intuição mais afiada. Esse processo pode ser comparado a uma prática espiritual, onde a pessoa aprende a confiar mais em seus instintos. Se o seu guia é a coruja, conhecida pela sabedoria e visão apurada, você pode aproveitar essa energia para explorar questões difíceis e obter clareza sobre as suas escolhas. Nessa jornada, cada passo dado ao lado do animal espiritual permite uma compreensão mais profunda dos sinais e intuições que aparecem ao longo do caminho. Essa relação com o espírito animal se intensifica quando buscamos praticar atos que ressoam com suas características. Quem tem o tigre como guia, por exemplo, pode incorporar momentos de ação e coragem na sua rotina. Ao tomar decisões ousadas e enfrentar desafios, a pessoa entra em sintonia com essa energia, fortalecendo o próprio espírito. Cada ação inspirada nas qualidades do animal espiritual nos aproxima ainda mais dele, fazendo com que sua força se torne parte do nosso ser. Existem práticas específicas para se conectar com essa energia animal. Uma delas é a meditação guiada, onde a pessoa visualiza o encontro com seu animal espiritual e se permite dialogar com ele. Esse contato cria uma sensação de paz e alinhamento, especialmente útil para aqueles que buscam respostas em momentos complexos. Uma prática simples é reservar alguns minutos do dia para imaginar o animal ao seu lado, oferecendo sua sabedoria e orientação. Esse pequeno exercício fortalece a presença do espírito animal, aumentando sua influência em nossas vidas. Conectar-se com o espírito animal também envolve buscar conhecimento e compreender as características e os ensinamentos que ele traz.
Por exemplo, quem possui o urso como guia pode se beneficiar ao estudar sobre a força e independência que ele representa. Conhecer essas qualidades permite que a pessoa aplique esses ensinamentos em seu cotidiano, cultivando mais confiança e autossuficiência. Afinal, cada animal tem algo a nos ensinar, e estar ciente disso abre portas para um crescimento constante e harmonioso. Por fim, lembrar-se do espírito animal e praticar a conexão regularmente ajuda a fortalecer essa relação única. Em tempos desafiadores, como nos momentos de transformação pessoal ou profissional, o animal espiritual surge como uma fonte de apoio e sabedoria. Ele nos lembra de que, assim como o universo é dinâmico e em constante mudança, nós também somos seres em transformação. E quando nos abrimos para essa conexão, encontramos clareza e força para enfrentar cada etapa da nossa jornada, sempre guiados por essa presença especial ao nosso lado. Cada mês do ano possui um animal espiritual específico que, segundo a tradição, carrega características únicas, como um espelho da personalidade de quem nasce sob sua influência. Janeiro, por exemplo, é regido pelo lobo. O lobo é frequentemente associado a qualidades de força, lealdade e trabalho em equipe. Considerado um animal espiritual poderoso, o lobo simboliza a conexão com a intuição e o instinto, além de representar a sabedoria que vem da experiência coletiva e da vivência em grupo. Essa perspectiva destaca a importância da comunidade e das relações interpessoais na jornada espiritual. Os lobos são conhecidos por sua natureza protetora e pela maneira como cuidam de suas matilhas, refletindo um profundo senso de responsabilidade e conexão emocional. Essa lealdade é vista como uma virtude no budismo, onde o apoio mútuo e a compaixão são fundamentais para o desenvolvimento espiritual. A figura do lobo também convida os praticantes a ouvirem sua voz interior, ajudando-os a encontrar o caminho certo em momentos de dúvida ou incerteza. Além disso, o lobo é frequentemente considerado um símbolo de transformação e mudança. Sua habilidade de se adaptar a diferentes ambientes e circunstâncias é uma qualidade admirada no contexto espiritual, enfatizando a importância de se permitir crescer e evoluir ao longo da vida. No budismo, isso pode ser visto como um convite para soltar apegos e abrir-se a novas possibilidades, ajudando a romper ciclos de sofrimento e promover a paz interior. Para os nascidos em fevereiro, o animal espiritual é o coruja. A coruja é frequentemente vista como um símbolo de sabedoria e intuição. Esses animais noturnos, com sua habilidade de ver no escuro, representam a capacidade de enxergar além das aparências e entender a verdadeira natureza da realidade. Essa visão clara e profunda é essencial na busca pela iluminação e no caminho espiritual, ajudando os praticantes a discernir a verdade em meio à ilusão. Além disso, a coruja é associada à proteção e à orientação espiritual. No budismo, acredita-se que a presença de uma coruja pode sinalizar a necessidade de introspecção e reflexão, convidando as pessoas a se conectarem com sua sabedoria interior. Ela também pode representar a capacidade de se adaptar a diferentes situações, o que é um aspecto importante da prática budista. Em algumas tradições, a coruja é vista como um mensageiro entre os mundos físico e espiritual, simbolizando a comunicação com os guias espirituais e a capacidade de receber orientação. Essa conexão com o mundo espiritual reforça a ideia de que a sabedoria não é apenas intelectual, mas também um conhecimento profundo que vem de dentro. Para os nascidos em março, o animal espiritual é o golfinho. O golfinho é frequentemente visto como um símbolo de harmonia, inteligência e alegria. Ele representa a conexão entre o mundo espiritual e o mundo material, refletindo a ideia de que a verdadeira sabedoria envolve tanto a mente quanto as emoções. Os golfinhos são considerados criaturas brincalhonas, e sua natureza sociável nos lembra da importância das relações e da compaixão. Esses animais também são frequentemente associados à proteção e à cura. Na cultura budista, acredita-se que os golfinhos ajudam a guiar as almas em sua jornada, oferecendo apoio em momentos difíceis. A presença deles pode incentivar a reflexão sobre a importância da empatia e da solidariedade, além de nos lembrar de não levar a vida tão a sério. Além disso, o golfinho simboliza a libertação das limitações. Sua habilidade de nadar livremente nas águas profundas e explorar as vastas extensões do oceano é um lembrete da liberdade que todos buscamos em nossa jornada espiritual. Essa liberdade está ligada à ideia de Sansara e à busca pela iluminação, incentivando os praticantes a deixarem para trás os medos e a se abrirem para novas experiências. Para os nascidos em abril, o animal espiritual é o falcão. O falcão é considerado um animal espiritual que representa visão clara, liberdade e a capacidade de elevar-se acima das limitações mundanas.
Este pássaro de rapina simboliza a habilidade de observar o mundo de uma perspectiva mais elevada, permitindo que aqueles que se conectam com essa energia desenvolvam uma maior consciência e discernimento. O falcão é frequentemente associado à busca pela verdade e à conexão espiritual, sendo visto como um guia que ajuda os praticantes a se libertarem de ilusões e a compreenderem a natureza da realidade. A imagem do falcão também está ligada à rapidez e à precisão, refletindo a importância de agir com intenção e sabedoria nas decisões da vida. Na tradição budista, a capacidade do falcão de se mover rapidamente e focar em seu alvo pode servir como um lembrete para os praticantes se concentrarem em seus objetivos espirituais e na busca pela iluminação. Além disso, a liberdade que o falcão representa é uma metáfora para a libertação do ciclo de Sansara, incentivando a prática da meditação e a reflexão sobre a impermanência da vida. Para os nascidos em maio, o animal espiritual é o cavalo. O cavalo é um símbolo poderoso e significativo que representa liberdade, força e progresso espiritual. Frequentemente associado à coragem e à perseverança, o cavalo encarna a ideia de mover-se adiante em busca da iluminação e do autoconhecimento. Essa simbologia é refletida em diversas tradições budistas, onde o cavalo é visto como meio de transporte que nos ajuda a transcender os obstáculos e a jornada da vida. O cavalo também representa a vitalidade e a energia que são necessárias para o desenvolvimento espiritual. Ele nos lembra da importância de manter um espírito indomável e de buscar a verdade com determinação. Além disso, a relação entre o cavalo e a natureza reflete o entendimento budista de que somos parte de um todo maior, encorajando a harmonia entre o ser humano e o meio ambiente. Em algumas tradições, o cavalo é associado ao Bodhisattva Manjushri, que é frequentemente retratado montado em um cavalo. Manjushri simboliza sabedoria e discernimento, e sua conexão com o cavalo enfatiza a ideia de que a sabedoria nos impulsiona a avançar em nossa jornada espiritual. Para os nascidos em junho, o animal espiritual é veado. O veado é um símbolo profundo e multifacetado que carrega significados de paz, gentileza e harmonia. Frequentemente associado à natureza, o veado representa a capacidade de se mover com graça e sutileza, refletindo a importância de viver em sintonia com o ambiente. Essa suavidade em seus movimentos é vista como uma metáfora para a prática da compaixão e da mindfulness, princípios centrais no budismo, onde a atenção plena pode levar a uma vida mais consciente e harmoniosa. Além disso, o veado é também um símbolo de sensibilidade e empatia. Sua natureza alerta e cuidadosa nos lembra da importância de estar atento ao mundo ao nosso redor, não apenas no que diz respeito a nós mesmos, mas também em relação aos outros. No contexto do caminho espiritual, o veado encoraja os praticantes a cultivarem uma abordagem gentil e respeitosa em suas interações, promovendo a paz e a compreensão. Por fim, na iconografia budista, o veado também é um emblema de proteção e segurança. Muitas vezes, é associado ao caminho do Dharma, simbolizando a busca pela verdade e pela iluminação. A presença do veado em várias tradições espirituais reflete a busca contínua pelo equilíbrio e pela tranquilidade, essenciais para o desenvolvimento espiritual. Para os nascidos em julho, o animal espiritual é caranguejo. O caranguejo é frequentemente interpretado como um símbolo de adaptação e resistência. Sua habilidade de se mover em direções variadas representa a flexibilidade e a capacidade de lidar com os desafios da vida. Essa adaptabilidade é vista como uma virtude no caminho espiritual, onde os praticantes são encorajados a se ajustarem às circunstâncias em constante mudança. Além disso, o caranguejo simboliza a proteção e a defesa, pois possui uma carapaça que serve como armadura contra predadores. Isso pode ser interpretado como um lembrete para os indivíduos protegerem seu espaço emocional e espiritual, cultivando uma fortaleza interna que os ajuda a resistir às influências negativas do mundo exterior. No budismo, a defesa não é apenas física, mas também mental e emocional, incentivando a prática de mindfulness e a construção de uma mente calma e resiliente. Por último, a forma como o caranguejo se move lateralmente também pode ser vista como uma metáfora para abordagem indireta em certos aspectos da vida. Em vez de confrontar os problemas de maneira frontal, muitas vezes é mais eficaz contorná-los, um ensinamento que ressoa com a filosofia budista de buscar soluções pacíficas e harmônicas. Para os nascidos em agosto, o animal espiritual é o leão. O leão é um símbolo de poder, coragem e proteção espiritual. Este animal é frequentemente associado à figura do Buda, que é muitas vezes representado como o leão do Dharma, simbolizando a força de sua sabedoria e a capacidade de vencer as forças negativas.
A presença do leão nos ensinamentos budistas também representa a importância da autoafirmação e da confiança no caminho espiritual. Além disso, o leão é visto como um guardião e defensor do Dharma, ou seja, dos ensinamentos de Buda. Ele encarna a coragem necessária para enfrentar desafios e superar obstáculos no caminho para a iluminação. A imagem do leão é comumente usada em estatuárias e arte budista, representando não apenas a força física, mas também a força mental e espiritual que todos devem cultivar. Os leões também são associados à ideia de liderança e nobreza, inspirando os praticantes a se tornarem líderes em suas comunidades espirituais. Este simbolismo encoraja os indivíduos a agirem com compaixão e integridade, promovendo a paz e a harmonia no mundo ao seu redor. Para os nascidos em setembro, o animal espiritual é a águia. A águia é considerada um animal espiritual de grande importância, simbolizando visão clara, sabedoria e liberdade. Ela é frequentemente associada à capacidade de elevar-se acima das dificuldades, permitindo uma perspectiva mais ampla da vida e das situações que enfrentamos. A águia representa a busca pela verdade e pela iluminação, encorajando os praticantes a se desprenderem de apegos materiais e emocionais. A sabedoria da águia é refletida em sua habilidade de voar alto, oferecendo uma visão panorâmica do mundo, o que é uma metáfora para a busca do autoconhecimento e da compreensão profunda dos ensinamentos budistas. Este pássaro é um símbolo de força e coragem, lembrando-nos da importância de nos mantermos firmes em nossa jornada espiritual, mesmo diante de desafios. Além disso, a águia é frequentemente vista como mensageiro entre os mundos terreno e espiritual, promovendo a conexão com a intuição e a espiritualidade mais elevada. Para nascidos em outubro, o corvo é o seu animal espiritual. O corvo é um animal espiritual que simboliza a transformação, a adaptação e a conexão com o mundo espiritual. Esse pássaro é muitas vezes visto como mensageiro entre os mundos físico e espiritual, representando a capacidade de perceber realidades ocultas e de transcender as limitações da vida cotidiana. Os corvos são conhecidos por sua inteligência e capacidade de resolver problemas, o que os torna um símbolo de sabedoria e astúcia. A presença do corvo como um guia espiritual pode encorajar a reflexão interna e a busca por conhecimento mais profundo, desafiando os indivíduos a se confrontarem com suas sombras e a compreenderem a dualidade da vida. Em muitos ensinamentos budistas, o corvo é também associado à meditação e à prática da atenção plena, sugerindo que, ao observar a natureza, podemos aprender a ser mais conscientes e presentes. Novembro é o mês da cobra. A cobra é um símbolo poderoso que representa sabedoria, transformação e cura. Ela está profundamente ligada à capacidade de superar desafios e renascer, refletindo o conceito de samsara, o ciclo de nascimento e renascimento. Associada à intuição, acredita-se que a conexão com o espírito da cobra permite acessar insights profundos, especialmente em momentos de crise. Além disso, a cobra simboliza a transformação, assim como troca de pele, incentivando os praticantes a confrontar seus medos e se reinventar. Em algumas tradições, ela também é vista como um símbolo de cura, representando o fluxo da energia vital, essencial para a saúde física e espiritual. Ao meditar sobre a cobra como animal espiritual, os praticantes podem encontrar direção e apoio em sua jornada. Para os nascidos em dezembro, o animal espiritual é a corça. A corça é um símbolo significativo que representa a paz, a harmonia e a liberdade. Este animal é frequentemente associado à busca por um estado de serenidade e a capacidade de se mover suavemente pelo mundo, refletindo a importância da compaixão e da sabedoria na vida espiritual. A corça, por sua natureza ágil e graciosa, simboliza também a vulnerabilidade e a necessidade de proteção, lembrando os praticantes da importância de cuidar de si mesmos e dos outros. Além disso, a corça é frequentemente mencionada em ensinamentos budistas como um ícone de bondade e gentileza, e seu comportamento pacífico encoraja a harmonia nas interações humanas. A presença desse animal espiritual pode ser um convite para cultivar qualidades como a empatia e a compreensão nas relações interpessoais. Conectar-se com o espírito animal não é algo que se faz apenas uma vez, é um laço que se fortalece com práticas diárias. Uma das formas mais poderosas de intensificar essa ligação é através da visualização. Imagine, todos os dias, que o seu animal espiritual está ao seu lado, oferecendo sua força e orientação. Quem tem o lobo como guia, por exemplo, pode visualizar momentos de coragem e lealdade em sua rotina, inspirando-se para liderar com confiança. Essa prática simples cria um elo profundo, trazendo à tona a essência do seu espírito animal.
A meditação também é uma excelente ferramenta para intensificar essa conexão. Durante alguns minutos, feche os olhos e visualize seu espírito animal em detalhes. Sinta a presença dele, observe suas características e até imagine um diálogo, onde ele possa lhe dar conselhos. Quem tem a coruja como animal espiritual, por exemplo, pode buscar insights durante a meditação, conectando-se com a sabedoria silenciosa que ela representa. Ao criar esse espaço de meditação, você abre portas para a intuição e desenvolve um canal direto com o seu guia. Refletir diariamente sobre as características do seu espírito animal é outro passo importante. Anote em um caderno quais são as qualidades do seu guia e, ao fim do dia, relembre momentos em que você aplicou ou poderia ter aplicado essas características. Se o seu animal é o cavalo, que simboliza a liberdade, talvez você perceba o quanto valoriza a independência em suas ações. Essa reflexão diária permite que o espírito animal se torne uma parte ativa na sua vida, ajudando-o a desenvolver as qualidades essenciais. Estabeleça pequenos rituais que celebrem o espírito animal e tragam sua energia para o dia a dia. Quem é guiado pelo tigre pode escolher um objeto ou amuleto que represente essa energia e carregá-lo consigo, como uma lembrança constante da força e determinação. Pode ser um pingente, uma pedra ou até uma foto. Esse ritual ajuda a manter o foco e a intenção, além de reforçar o vínculo com o espírito animal, que se torna um companheiro constante em cada momento. Práticas de escrita também são eficazes para aqueles que buscam uma conexão mais profunda. Todas as manhãs, escreva uma mensagem para o seu espírito animal ou peça um conselho para o dia. Deixe que as palavras fluam livremente, como se fosse uma conversa. Se o seu guia é o falcão, pergunte sobre a visão do futuro ou a clareza necessária para enfrentar o dia. Essa troca de mensagens diárias permite que você traga a sabedoria do seu espírito animal para decisões e ações imediatas, cultivando uma conexão sempre presente. Além das práticas internas, explore o contato com a natureza como forma de fortalecer o vínculo. Passar tempo ao ar livre, observando animais ou caminhando em silêncio, permite que a pessoa se reconecte com o ciclo natural. Quem tem o urso como guia pode encontrar momentos de reflexão e introspecção durante uma caminhada na floresta, por exemplo. Esse contato direto com a natureza fortalece o elo com o espírito animal e nos lembra de que somos parte de algo maior, um ciclo de vida e transformação. Por fim, lembre-se de que o vínculo com o espírito animal é construído com paciência e constância. Práticas como meditar, visualizar e escrever ajudam a manter essa conexão sempre ativa. Em tempos de dificuldade ou incerteza, o espírito animal estará lá para lembrar quem você é e para inspirar cada decisão. Este é um laço único, uma fonte de força e sabedoria que nos acompanha, ajudando-nos a percorrer a jornada da vida com mais clareza e propósito, como um verdadeiro guia espiritual ao nosso lado. Agora que você conhece seu animal espiritual, que tal colocar esse conhecimento em prática? Será que, em momentos desafiadores, você vai lembrar das qualidades que ele representa? O que você aprendeu sobre sua própria força e potencial com essas revelações? Às vezes, pequenos detalhes sobre nossa essência podem transformar completamente a forma como lidamos com a vida. E, cá entre nós, qual parte de você ainda não está sendo expressa? Aproveite essa nova visão para criar uma conexão verdadeira consigo mesmo. Pergunte-se: como posso trazer mais dessas qualidades para o meu dia a dia? E se tiver interesse em continuar explorando, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos só começando essa jornada. Você não vai querer perder o próximo passo, vai?